Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus está agindo. Em Romanos 8, a palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, no programa Verdade e Vida, o reverendo Hernandes Dias Lopes mostra como Deus trabalha mesmo no caos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Ative as notificações para poder receber todas as informações a respeito daquilo que nós temos produzido, daquilo que nós temos ensinado e que o Senhor fortaleça a sua fé. Me permita uma pergunta pessoal. Você conhece a Deus? Você sabe quem é Deus? Você sabe o que Deus faz por você, para você? No programa Verdade e Vida de hoje, eu quero tratar com você sobre este tema, o Deus que trabalha por nós. E vou basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Vamos ouvir a leitura deste texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A carta de Paulo aos Romanos é considerada a epístola mais robusta que este paladino da fé, este bandeirante do cristianismo escreveu. Esta carta é um verdadeiro manifesto cristão. É o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Os estudiosos, no arroubo do seu entusiasmo, chegam a afirmar que Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E ousam também dizer que Romanos 8 é o pico do Everest de toda a revelação bíblica. No texto que estamos considerando, este veterano apóstolo trata da obra de Deus por nós. E ele começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a primeira palavra do verso é muito esclarecedora. Ele usa uma palavra oriunda da matemática, sabemos. Não é um termo, um vocábulo aberto a variantes, como sentimos, imaginamos. Não, sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, não é simples de entender esse verso, embora tão consolador, porque acontece conosco, com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com a nossa nação, coisas horríveis. Então, do que é que Paulo não está falando? Primeiro, ele não está falando que só acontece conosco coisas boas. Ele mesmo, Paulo, foi vítima de tantas lutas. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto.
Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele enfrentou um naufrágio, foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado. Mais tarde ele vai ser preso de novo, vai ser abandonado pelos seus irmãos, vai ser acusado de um crime que não praticou e vai ser sentenciado à pena de morte. Então é possível que coisas ruins aconteçam com gente de Deus. Então não é disso que Paulo está tratando. Também Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas como que num jogo de coincidência. Não. O que ele está afirmando é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que Deus vai, como que numa tapeçaria, misturar providências carrancudas com providências generosas, entretecendo esses fatos, esses acontecimentos, para que, ao fim, você veja que tudo cooperou para o seu bem. Bom, talvez você possa dizer, bom, mas eu não consigo entender isso, e eu não consigo entender o que Deus está fazendo na minha vida. Tem passado lutas, tem enfrentado doença, tem passado por problemas na família, tem enfrentado limitações financeiras. Então, se você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender quem Deus é. Deus é soberano. Deus é seu Pai. Deus tem o melhor para você. E Ele está trabalhando não contra você, mas em seu favor. Permita-me clarear um pouco. Quando Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, veio à América depois da sua fama e sucesso, foi aguardado para uma entrevista. Ele estava acompanhado da sua esposa. E o repórter pergunta para a esposa dele: a senhora conhece, compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não compreender tudo que Deus está fazendo, mas você pode saber que Deus é seu Pai. Permita-me uma outra ilustração. Gary Chapman é um autor muito conhecido, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Ele conta que era criança e brincava aos pés da sua mãe, quando ela fazia um bordado à mão. E ele então olha o bordado que a mãe fazia, pelo avesso, de baixo para cima, e não contém a sua incompreensão e disse: mamãe, mas que coisa horrível que a senhora está fazendo. Não há beleza, as linhas estão soltas. E a mãe, percebendo o dilema da criança, pegou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo e havia beleza. Havia sentido. As cores estavam harmoniosas. Às vezes nós olhamos para a nossa vida como uma criança olha um bordado pelo avesso. Um dia, entretanto, Deus vai nos colocar no seu colo e vai mostrar nossa vida de cima para baixo. E nós então teremos a compreensão de que Deus sempre esteve trabalhando para o nosso bem. Quando Jó enfrentou dilemas horríveis, perdendo os seus bens, enterrando seus filhos, enfrentando uma doença atroz, ouvindo da sua mulher: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, enfrentando as críticas e acusações mais tóxicas de seus amigos. Ele pergunta, ele questiona, ele lamenta, ele se queixa. Mas um momento, Deus revelou-se a ele, estampando diante dele a sua majestade, a sua glória, a sua grandeza. E Jó então tem uma compreensão melhor e vai afirmar: agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza.
Quero lhe dizer que, por mais amarga que seja a realidade que você esteja vivendo neste momento, Deus está trabalhando por você e não contra você. Deus está trabalhando para o seu bem e não para o seu mal. Talvez você argumente, mas que bem é este que Deus está trabalhando para a sua consecução? É me fazer uma pessoa rica, famosa, uma pessoa conhecida? E a resposta é um sonoro não. O versículo 29 esclarece com luz absoluta o entendimento do texto. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, sabe qual é o grande propósito de Deus na sua vida? Não é você apenas ter saúde, ter família, ter emprego, ter sucesso. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você numa pessoa parecida com Jesus. É esculpir em você a beleza de Jesus. É refinar você para que você reflita Jesus. O projeto de Deus na sua vida não é apenas levar você para o céu, é transformar você à imagem do Rei do céu. Se Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, nós também lidamos com o sofrimento, não porque Deus é sádico e quer nos fazer sofrer, não porque nós somos masoquistas e gostamos de sofrer. É que no sofrimento, Deus vai tirando as arestas da nossa vida. Deus vai nos burilando, nos aperfeiçoando e nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus. Somos como um metal bruto que jogado no fogo, o cadinho. O fogo não destrói o ouro, destrói as escórias, trazendo para o ouro mais pureza, mais valor, mais beleza, mais utilidade. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com Jesus, para refletirmos a beleza de Jesus. Dizem os estudiosos que quando o ourives joga o metal no fogo e vê as escórias se derretendo e o ouro se tornando belo, ele sabe exatamente a hora de tirar o ouro do fogo. É quando ele olha e vê o seu rosto resplandecendo no metal. Está na hora de tirar da fornalha. Quando você e eu estivermos no ponto de resplandecermos Jesus na nossa vida, então chegou o fim do propósito do aperfeiçoamento divino. Deus trabalha por nós. Sejamos gratos pela sua grande obra, por nós, em nós e através de nós. Eu vou orar com você. Ó meu Deus, eu te peço que tu nos abras os olhos da alma e estiques o nosso entendimento para compreendermos quem tu és e o que tu fazes em nosso favor. Que o nosso coração se aquiete diante de tão bondosa providência. E louvado seja o teu nome, porque tu estás esculpindo em nós a beleza do teu próprio Filho. Oramos em nome dele, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus está no controle e nada é em vão. Nos ajude a levar essa mensagem de esperança a mais pessoas, se torne um parceiro do Verdade e Vida. Envie para nós uma mensagem pelo WhatsApp agora, o código diário está aparecendo aí na tela, é 11 947 18 94 50. Apoie esse projeto e receba gratuitamente esse presente devocional Gotas de Esperança para a Alma. E acompanhe tudo pelo canal Verdade e Vida nas redes sociais, sempre buscando pelo @canal Verdade e Vida.